Vamos lá, meus irmãos, continuar a nossa escola bíblica. Em Apocalipse capítulo 6, vamos abrir para a gente continuar a leitura de Apocalipse. Vamos só retomar aqui. O que é aí? Tem pomba aí dentro? Dentro do... Está para lá de fora? Vamos retomar. Bom, nós estamos vendo aqui a abertura, né? Aquele que é digno, o Cordeiro, ele está quebrando os selos, né? Os selos estão sendo quebrados, abertos, e cada selo, a gente viu os primeiros 4 selos, falta o último hoje aqui, o último dos 4 cavaleiros, na verdade tem mais selo, e cada selo tem um cavalo, e um que está sentado no cavalo, trazendo alguns juízos, a gente tem visto aí, né? Vamos ler, e a gente retoma a partir do 4 aí, onde a gente parou, tá bom? Versículo 1: Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse um som de trovão, venha. Vi então e eis um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olheis, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. A gente decodificou isso aqui um pouquinho, segundo uma questão cultural da época, para entendermos. Aqui, Deus está colocando um limite na fome, tá? Haveria fome, mas existe um limite, a gente explicou culturalmente aí. Benjamin, aumenta aqui para mim que estou sem retorno aqui. E aí no versículo 7 nós temos aqui então, quando o Cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, venha. Vi então e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chama Morte e o inferno estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Aqui eu vou retomar, então, nós paramos nesse 4º selo, e a gente vai ver aqui, esse é um selo aqui culminante dos primeiros 3. Lembra que existe uma progressão do primeiro cavalo, do segundo e do terceiro até esse 4º, vai culminando até o 4º cavaleiro aqui, que na verdade é um cavaleiro que se chama Morte. Tudo que está acontecendo anteriormente, né, está culminando então na morte. Você vê ali que ele sai para conquistar, depois, né, você vai ver toda a questão da guerra civil, da fome causada pela guerra. O preço do trigo sobe, o preço da cevada sobe, Deus impede que se venda, se extermine o vinho, o azeite, como a gente viu a semana passada, e agora entra o último cavaleiro, o último cavalo ali, né? E ele está culminando, então, trazendo as consequências de todos os outros cavaleiros, tocando, nós vamos ver de novo aqui, a 4ª parte da terra. Então vamos lá. Quando o Cordeiro quebrou o 4º selo, então, de novo, quem que inicia o julgamento? O Cordeiro. Isso está claro, eu tenho insistido nisso. O Cordeiro é digno, a hora que ele quebra o selo, há a possibilidade dos eventos escatológicos começarem a acontecer. Tá certo? Só ele é digno de quebrar o selo e depois abrir o rolo, o pergaminho que a gente viu. Ele está quebrando o primeiro selo, tem acontecimentos. Ele quebra o segundo, acontecimentos. E cada vez que ele quebra, há um envolvimento de um ser vivente, que chama o cavaleiro, o cavalo, o próximo cavalo. Esse, portanto, é o último, são 4 seres viventes. A hora que o Cordeiro quebra o 4º selo, é como se ele autoriza o 4º ser vivente a chamar o outro cavaleiro, o outro cavalo. E aí ele diz, o ser vivente, venha. Ele dá a ordem.
A partir do momento que ele dá a ordem, então, João diz: vi então, e eis um cavalo amarelo. Aqui, o Maurício, que normalmente tem uma tradução diferente, né? Eu não sei se tem alguma Bíblia que tem, em vez de amarelo, fala outra coisa aí. Tem ou não? Todo mundo está amarelo aí? Todo mundo está amarelo? Mas ele pode ser traduzido também com verde amarelado. Na verdade, a intenção aqui é mostrar uma coloração de palidez, de doença, de morte. Sabe aquela pessoa que está pálida, ficou amarelada, esverdeada, né? A intenção aqui da cor, né, do amarelo aqui, algum amarelo esverdeado, depende muito da tradução do grego para cá. Você vai ter a intenção de mostrar uma cor de palidez, algo que justamente representa o cavalo que ele está agora representando, né, que é a morte. Podíamos falar a cor de defunto, tá? Então o cavaleiro ali, aquele cavalo tem a cor de defunto, um amarelo pálido, um esverdeado, sem vida. É essa a intenção aqui que a gente pode perceber. E de novo, então, cavalo amarelo. No original não existe a palavra cavaleiro. Então as traduções nossas, elas acabam traduzindo como cavaleiro, mas no grego a palavra é aquele que está sentado. Mas por que faz tanta diferença, pastor? Faz porque nós vimos o tempo inteiro no capítulo 4 e 5, aquele que está sentado sobre o trono é digno de receber a glória, aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro junto com aquele que está sentado. O tempo inteiro tem uma referência a alguém sentado em algum lugar, e tudo gira em torno deste. De repente, vem 4 cavaleiros usurpar um lugar que não pertence a eles. Momentaneamente, eles estão sendo permitidos fazer algo na terra, trazendo então essas mortandades sobre a terra. Tá? Então, é interessante que no grego não está cavaleiro, está sentado sobre o cavalo. Então, aquele que está vindo sentado sobre ele se chamava o quê? Morte. Então o nome do que está sentado nesse cavalo pálido é morte. Vai interessante. Pode deixar a tua mente imaginar que é mais ou menos aquela coisa de filme mesmo, que a morte, sabe? Que você tinha aqueles filmezinhos que a morte vinha com a foice, né? Vem o quê? O que traduz a sua? Isso. Então, qual que é a tua tradução? Você sabe? Você lembra? Pronto, a revista é corrigida, então, ela está fazendo uma tradução mais literal do grego para o português. É porque é o seguinte, na cabeça dos tradutores, quem se assenta no cavalo? Cavaleiro. Mas João, ao invés de usar a palavra grega cavaleiro, por que ele não usou cavaleiro? Porque tem essa palavra no grego. Ele usou aquele que está sentado. Justamente porque faz parte de um contexto o tempo inteiro a gente lendo que Deus está sentado no trono, aquele que está sentado, os 24 anciãos ao redor daquele que está sentado. É muito próximo na carta, né? Ele está escrevendo, então ele está lembrando, de alguma forma, lembra que eu falei para você que no original não tem capítulo, não tem versículo? João precisa conectar a carta, literariamente, com termos. O que ele está fazendo? Ele está usando aquele que está sentado para conectar com o capítulo 4 e 5, dizer, o que eu estou falando aqui não está desconectado, não esqueça o trono, não esqueça quem realmente está sentado soberanamente sobre tudo. Isso é uma função literária, é uma função do grego que João destaca coisas, como é que ele estivesse grifando, negritando coisas, usando estruturas da gramática grega. É assim que ele faz. Então, por exemplo, eu particularmente, estudando, né, e vendo um pouquinho lá, quando eu vou lá no grego e vou consultar, eu preferia que todas as traduções tivessem assim, justamente por causa dessa sonoridade, né? Não, ele não falou cavaleiro, ele falou aquele que está sentado. Mas é a mesma coisa, pode ler os 6, pode ler
José, lê o 6:8. Lê o 6:8. 8, versículo 8. Não tem cavaleiro. A tradução correta é essa. Não tem cavaleiro. A tradução literal, pé da letra, do grego para o português, o que está assentado ou o que estava assentado, dependendo aí o tempo que é colocado. Não tem no grego a palavra cavaleiro na carta de Apocalipse aqui nesses versículos, tá bom? E vamos lá. É o que eu estou falando. É um detalhe, mas é um detalhe que João escreve com a intenção de conectar com o trono, aquele que está sentado o tempo inteiro sendo falado. Então ele não usa cavaleiro, provavelmente para criar essa ideia de continuidade e da gente não esquecer, existe alguém que realmente está sentado sobre tudo e que tem autoridade, inclusive, sobre os cavaleiros e sobre tudo isso que está acontecendo. Essa é a ideia, gente, teológica por trás. Então, o que está sentado chamava morte. Óbvio que, se ele chama a morte, ele está trazendo o quê? Morte. E o inferno estava seguindo. Outra questão aqui importante. A palavra inferno aqui no grego, a tradução brasileira, português, traduz a palavra inferno, infelizmente, ele traduz Geena como inferno, e ele traduz Hades como inferno. Isso é muito triste para nós brasileiros, porque a gente faz uma confusão do que é o significado do inferno. A palavra aqui não é Geena, é Hades. Quando Jesus fala do inferno, que não paga e o verme não se consome, ele está falando Geena, não é Hades. Ali é o Geena. É uma palavra que vem de um tipo de lixão que tem em Jerusalém, tinha na época, um lixão que eles tocavam fogo, era um lixão real. E o fogo não parava, aquele fogo era 24 horas sendo consumido, e coisas sendo jogadas, lixos, às vezes pessoas mortas, eram jogadas naquele lixão, que não parava, e o verme, as coisas ruins estavam lá. Jesus fala, a condenação é como esse Geena. É uma condenação, é uma condenação que não vai ter interrupção, como o Geena. O Geena era aquele lugar. Aí, Hades é sepulcro, mundo dos mortos, que é o que está aqui. Então, como João está trabalhando com uma imaginação, presta muita atenção no que eu estou falando, gente. Eu vou antecipar uma informação para vocês, eu vou ler depois de novo, para vocês não esquecerem. Apocalipse não foi escrito para você entender somente intelectualmente. Apocalipse foi escrito para mexer com o seu intelecto, com as suas emoções, com a sua imaginação, com a sua volição, com os seus desejos. Apocalipse, a linguagem profética, apocalipse escatológica, simbólica, é para mexer com a imaginação. É para tocar e imaginar e fazer a mente do ser humano entrar num estado de reflexão profunda e tentar entender a complexidade disso, mas te causar uma sensação de medo, temor, reverência. Ela deve tocar o nosso ser. Apocalipse não está escrito somente para a gente ficar querendo descobrir se o milênio é 1000 anos menos, se não é, e ficar discutindo essas coisas. Apocalipse é para provocar em nós o senso de fidelidade a Deus, de lealdade a Deus, da missão, de testemunho, de martírio, de juízo final, de novo céu e nova terra. É para provocar em nós esperança em meio a um mundo injusto. É para mexer com as nossas estruturas profundamente. Então não vá a Apocalipse somente para raciocinar. Deixa o livro impactar você. O trono não era para a gente ficar só raciocinando. É para a gente ser levado junto com João para o trono. É para a gente ser impactado pela santidade, pelo poder, pela beleza do trono de Deus, pela soberania. Isso tem que tocar e mexe com a nossa imaginação. Então aqui você vai entender o seguinte: quando ele escreve morte, olha só, você pode ver aqui, alguns colocam como nome próprio, morte, é como se fosse uma personificação da morte, é como se fosse um ser
E o cavaleiro é isso que ele está fazendo, ele está personificando a morte parece que é até uma pessoa. E é, porque quem ganha o nome é o cavaleiro. Olha, ali aquele cavaleiro se chama morte. E quem vem atrás? O Hades. O Hades também era o mundo dos mortos, mas para os pagãos do Império Romano, greco-romano, era também uma divindade do submundo. Então, qual é a imagem? A imagem, na verdade, não é para a gente ficar quebrando a cabeça um monte de coisa, é para mostrar a intensidade do juízo e da morte que vem, ao ponto da matança ser tão grande, que o sepulcro, aquele que enterra e que leva para o mundo dos mortos, tem que ir atrás catando os mortos. Essa é a imagem que João quer que a gente tenha na cabeça. Existe um cavaleiro trazendo morte, uma morte a tal ponto, tanta gente, quarta parte morrendo da terra, que o Hades, ele não está esperando ninguém para levar os mortos para lá, ele já está vindo atrás catando os mortos, ele está seguindo a morte, de tanta morte que tem. Então existe uma personificação, tanto da morte como do Hades aqui. Não é para a gente querer, para saber se realmente é um cavaleiro, se não é. A questão aqui, a interpretação é: vai haver juízo de morte. E uma morte tão intensa que não dá tempo nem às vezes de enterrar. O Hades tem que ir catando as pessoas. Essa é a imagem que impacta os leitores da original daquela época. Alguns sim pensam. Exatamente. Essa é a grande problemática de Apocalipse. A gente não consegue discernir, porque não era esse o interesse de Jesus. De saber se o selo já está aberto, se não está aberto, se a trombeta já está tocando. Ele não quer que a gente descubra essa ordem. Isso não foi feito para isso. Por quê? Porque toda a literatura apocalíptica, ela tem cumprimentos cíclicos. Toda a literatura apocalíptica, ela se cumpre mais de uma vez. Ela se cumpre e se cumpre, ela se cumpre, vai criando o que a gente chama de tipo e antítipo. É a mesma coisa, pensa comigo, vou traduzir isso que eu estou falando. Vai existir um anticristo final, a gente tem falado isso. Mas João, na carta dele, falou: olha, no meio de vocês já tem um monte de anticristos. Estes anticristos já são um cumprimento daquele anticristo, mas não era o final. Então eles vão apontando, é um cumprimento que vai, como que ele se cumpre e se cumpre, é como que se fosse o que Paulo chama em Romanos, dores de parto. São contrações que vão se intensificando. Então os mesmos sinais dos selos, a gente vê periodicamente acontecendo muitas coisas. Mas parece que com o tempo, por exemplo, uma pandemia como a gente teve, global, nunca teve na história. Teve pandemias, epidemias locais, teve, mas a globalização, os aeroportos abertos, levou um vírus para todas as nações da Terra. Então eu posso entender isso como uma sinalização apocalíptica? Sim, porque a Bíblia fala que isso iria acontecer. Mas já tiveram outras epidemias. Pode ser que tenham outras. Elas vão, exato, há um ciclo de intensidade. E nós vamos ver isso nos selos, nas trombetas e nas taças. Por quê? Porque o selo, ele atinge a quarta parte da terra. As trombetas, 1/3. Os matemáticos aí me ajudam. 1/3 é mais do que 1/4, né? E nas taças, a terra inteira. Você percebe que existe o quê? Uma intensidade conforme
vai passando de um sinal, de um símbolo, que é o selo, depois as trombetas e as taças. E muitas coisas se repetem, elas são semelhantes. E a gente não consegue identificar se essas coisas estão misturadas, ou elas pegam o rabinho de outro e continua. E às vezes pode estar na trombeta e a gente acha que está no selo, pode estar no selo e está lá na... A gente não tem essa cronologia exata, e Apocalipse não foi escrito para a gente descobrir cronologia, como o outro fica quebrando a cabeça. A gente sabe que os sinais dos tempos estão aí, só que eles estão desde a época de Jesus. Tem sinais da volta de Jesus desde do ano 70, na destruição de Jerusalém, quando ele profetizou: o final dos tempos vai acontecer, Jerusalém vai ser destruída. A vinda do Espírito Santo era promessa para os últimos dias. Veio no Pentecostes. E o Espírito Santo está sobre a igreja. O que nós temos que entender é que o tempo escatológico, ele já começou na vinda do Espírito, na ressurreição de Jesus e na vinda. Desde aquela época, nós temos sinalizações agora, no mundo inteiro, se intensificando cada vez que passa. Rumores de guerras estão vindo de novo? Estão, não estão? Todo mundo atento aí agora. A Rússia vai, não vai, a Ucrânia vai para a OTAN, vai afunilar os Estados Unidos, vai cutucar lá a onça, não vai, a China vai se juntar para... Todo mundo fica, né? Que vai falar aquele carinha ali, que vai dar isso aí? Porque uma frase mal falada pode virar guerra. Está todo mundo assim, o que vai acontecer? Nós vimos domingo agora o DIP se intensificando perseguições, gente. Como eu tenho falado, pleno século XXI, ao invés dos direitos humanos ganharem força, tem pessoas que têm sido mortas, torturadas e presas por causa do Evangelho. Isso está aumentando. Tem regiões da China que não tinha tanta perseguição antigamente, que agora tem. Então, nós vemos sinalizações interessantes. Em Israel, a mesma coisa, tem sinalizações. Esses dias eu vi um vídeo já faz algum tempo, mas aquela menina, não sei se vocês seguem ela, aquela Aline, que fala de Israel, ela fala muita coisa muito bonita lá de Israel, né? E tem ela e uma outra moça que vivem em Israel, e elas trazem muitas informações. E ela mostrou para a gente que está agora, o Mar Morto está revivendo. Ele está dando peixe. Não sei se vocês sabem, o Mar Morto chama morto porque não tem uma vida, não tem vida. Então, já tem por quê? Ela explicou o está o fenômeno natural. Mas isso foi profetizado. Olha, o Mar Morto vai produzir vida, um rio sairá de Jerusalém e tal. Então, e ela mostra que o que está acontecendo? O Mar Morto está recuando, as águas do Mar Morto estão recuando. Na hora que recua, está formando piscinas de água doce em volta do mar. Nessas piscinas, várias delas, tem um nome, eu não lembro, tem um nome do local. Várias piscinas dessas estão nascendo peixes. E daí a pergunta: da onde vem essa água doce? Está vindo água doce. Ela vem, eles estão descobrindo, de um rio que desce de Jerusalém, mas o rio é subterrâneo. É um fluxo debaixo da terra, que ele sai na borda do Mar Morto e enche essas piscinas. É um fenômeno agora que está todo mundo de olho. Poxa, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Então, existem sinalizações, né, que apontam: olha, os finais dos tempos estão aí. Só que nós não podemos querer ficar descobrindo data, porque um dia para Deus são 1000 anos. Então, finais dos tempos, o que é? Mais 1000 anos? Mais 10 anos? Mais 100? A gente não sabe. O que Apocalipse quer produzir em nós é perseverança na fé. É consolo diante da injustiça do mundo. Que o reino de Deus virá. Que o rei voltará e vai julgar toda a injustiça. Que ele vai enxugar toda a lágrima. Que ele vai trazer paz, justiça, alegria verdadeira. O rei vai vir estabelecer o reino. Nós temos visto aqui que ele vai fazer de você um reino de sacerdotes, que nós vamos reinar com ele.
Então, ele mostra para aquele povo que estava sendo perseguido: não desistam da fé. O rei virá, ele vai julgar, e aí nós vamos ver isso no desenvolvimento dos capítulos aqui. Então, a morte e o Hades, eu acho que vocês já entenderam. E o que acontece? De novo, e lhes foi dada. A palavra grega aí, quem lembra? Edote, lembra? Edote, pode, se você quiser lembrar, edote, e foi dada. Essa palavra grega significa foi dado, é um verbo passivo. Esse verbo passivo é usado em Apocalipse para dizer que é Deus que está por trás, dando autoridade para o cavaleiro. Foi dado, o cavaleiro não tem autoridade nenhuma, foi dado a ele. E foi dado é uma permissão daquele que está sentado no trono, do capítulo 4, capítulo 5, soberanamente reinando sobre tudo, inclusive sobre os cavalos e os cavaleiros. Então a este cavalo aqui foi dada, ele não tem, foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. A espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Um teólogo chamado Mons, um gramático aqui, importantíssimo gramático de exegese bíblica, ele oferece um resumo aqui. Ele fala assim, olha que interessante, para ele: a análise das várias interpretações dos quatro cavaleiros tende a tirar o leitor contemporâneo a percepção da natureza dramática da visão. Porque a gente fica sentado querendo, quem que é esse cavaleiro? É o anticristo, não é não sei quem. A gente quer descobrir. E às vezes está todo mundo errado, não era ninguém, era simplesmente a ação que Deus está querendo falar, que vai haver guerra, fome, não interessa quem é. Os resultados são mortandade, perda de vida, guerra. É isso que é importante, vai acontecer, não é para a gente ficar descobrindo quem é um cavaleiro. E ele diz que quando a igreja contemporânea fica querendo descobrir isso, ela perde a noção dramática do texto. O impacto que esse texto trazia nos primeiros leitores. Você imagina a igreja, as 7 igrejas de Apocalipse, lendo Apocalipse, porque foi escrito para eles, não foi escrito para nós. Apocalipse é uma carta às 7 igrejas da Ásia. Pastor, mas não é para nós? É por extensão de significado para todas as igrejas. Mas os primeiros leitores, como eles liam? Será que eles ficavam assim, quem é o cavaleiro, quem não é o cavaleiro? Meu irmão, a hora que esse pessoal martirizado, sofrido das 7 igrejas que nós lemos, lendo o Apocalipse, o que eles acham que eles sentiam? Eles lendo isso e eles conseguindo entender toda essa simbologia escatológica, Apocalipse, meu irmão, ou era pavor, porque tinha uns que não estavam convertidos ainda, quem não está convertido começa a sentir medo. Aquele que está firme com Deus, sente o quê? Esperança, Deus vai julgar tudo, as coisas. Mas e aí, o que vai acontecer? Como vamos nos portar diante disso? Meu irmão, era uma sensação de como eu vou viver isso. Como eu tenho que me preparar. Por isso que eu estou falando, é um impacto na emoção, na imaginação, no intelecto, na vontade, no desejo de se comprometer. Apocalipse tem que produzir em nós resultados de conversão, resultados de permanência na fé e de fidelidade, Ele faz então essa abordagem aí. Observação, já falei, só para reforçar, Apocalipse não foi escrito para atingir somente o nosso intelecto, mas todo o nosso ser, nossas emoções, nossos desejos, vontades, nossa imaginação, etc. Portanto, mudar nosso jeito de ver e entender a realidade. Ver a realidade a partir da perspectiva de Deus e da eternidade. Apocalipse foi escrito para isso. Para a gente olhar para as injustiças, olhar para a perseguição da igreja, olhar para os anticristos, olhar para aqueles que estão contra a igreja, olhar para a nossa missão e falar assim, espera aí,
como Deus vê a realidade, como Deus vê a maldade no mundo. O que Ele vai fazer com isso? Como Ele vai julgar? Como Deus vê aqueles que estão matando a igreja? Como Deus vê aqueles que estão morrendo pelo Evangelho? Apocalipse está nos dando um jeito de ver o mundo, de ver a realidade, de ver esses governos tiranos que estão aí perseguindo os nossos irmãos, como a gente viu, como Deus vê, o que Deus vai fazer, qual é a resposta, qual é a esperança. Apocalipse quer formar em nós um jeito de pensar a vida cristã. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ele quer trazer em nós perseverança e um clamor: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Diante de tanta injustiça, de tanta pobreza, de tanta calamidade, de tanta enfermidade, de tanto sofrimento no mundo, agravando pelos poderosos. Meu irmão, nós temos países no mundo que há tanta corrupção, nós sabemos que no Brasil também, mas há tanta corrupção, tem país pior que o Brasil. Há tanta corrupção, que o povo passa fome e miséria, morrendo, por causa das riquezas que estão na mão dos poderosos corruptos. Injustiça. Esse é o clamor da igreja: Deus, por quê? Cadê o seu reino? Cadê a justiça? Isso não é justo, não está certo. E ele fala: eu vou pôr ordem na casa, eu vou julgar os poderosos da terra, eles vão prestar contas. Pessoas, na época do Império Romano, eles decapitavam, crucificavam quem eles queriam. Se um povo entrasse na frente e não quisesse pagar tributo para César, para Roma, e não se submetesse ao império, meu irmão, virava guerra. O exemplo de paz romana era o seguinte: era crucificar o pessoal, botar o pessoal em estacas nas estradas romanas, quilômetros e quilômetros, pessoas crucificadas, para mostrar para todo mundo que passava lá, e falar: ó, tá vendo o que vai ser para vocês, se vocês não se submeterem a Roma, a César? Era forçado, injusto, matando pessoas, tirando os filhos. Roma pegava o filho de um cara lá de uma região que eles queriam conquistar. Ele ia lá no rei tribal daquela região, para o rei se comprometer em pagar tributo para ele. Sabe o que ele fazia? Ele sequestrava o filho do cara, levava para ser cuidado no Império Romano e para ser forjado como soldado do Império Romano. E aí o pai ficava o quê? O meu filho está lá, se eu não pago o imposto, ele mata meu filho. Essa é a paz romana. É isso que esses homens que nós estamos lendo estavam vivendo no império desse. Um império, por isso que eu falo, um império bestial. Então, de Cuba. Nós temos um irmão aqui na igreja, talvez um dia ele possa falar com a gente, que ele é da Bolívia, mas ele estudou em Cuba, médico daqui da igreja. E ele conta a experiência dele na faculdade de Cuba. Quando o governo e a liderança da faculdade ficou sabendo que eles eram cristãos, eles foram ameaçados o tempo inteiro pelo governo cubano de serem extraditados, romper com o plano deles de estudo lá em Cuba na faculdade, o tempo inteiro. Ele contou isso em casa. Então você vê governos autoritários o tempo inteiro. Quando eu estive na Coreia do Sul lá, eu contei para vocês. Foram 2 irmãos de Cuba no evento de evangelização mundial na Coreia do Sul. Um irmão que era para ir de Cuba foi detido no aeroporto. Olha como é um governo injusto.
Imagine você, está saindo do Brasil, certo? Sai do Brasil, entra no aeroporto, eu vou para a Coreia do Sul. A polícia do aeroporto para você, prende você sem te avisar por que você está sendo preso. Não, em Cuba, da Coreia do Sul. Não, nós estávamos no Congresso da Coreia do Sul, e ele estava indo para o Congresso. Quando ele vai entrar no aeroporto para ir para o Congresso na Coreia do Sul, a polícia cubana prende ele, leva para um quartinho, mantém ele fechado lá uma semana, sem dizer para ele por que ele estava preso. E eles fizeram isso por quê? Porque ficaram sabendo que eles estavam indo para o Congresso na Coreia do Sul, que era o Congresso de Evangelização. Eles mantiveram ele quase todo o tempo do Congresso, impediram dele ir, isso porque ainda não fizeram coisa pior. Depois de um tempo foram lá, deram uma desculpa para ele, a gente errou aqui, se equivocou numa coisa, pode ir embora. Deixou ele preso. Não tem direitos humanos. Mas vocês me prenderem injustamente. Não pode falar nada. Vai ficar preso mais um pouquinho. Então, são poderes de pessoas, governos, que se entendem divinos. Eles têm poder na espada. E Jesus fala, quem tem a espada na boca sou eu. Entende? Lembra as cartas? Sou eu que vou julgar. Quem tem o poder final de julgar tudo isso aí sou eu. Por isso que quando Paulo vai pregar, ele fala lá, o Filho de Deus foi ressuscitado, Deus ressuscita, escolhe, ressuscita, e ele vai julgar os vivos e os mortos. Todos vão ser julgados, e principalmente os poderosos aí que tomaram o lugar de Deus e trouxeram tanta injustiça, né? E quando eu falo poderoso, gente, eu estou falando poderoso político, militar, religioso. Porque o que a religião fez de coisa ruim para o povo, na história, em nome de Deus, o que se faz ainda, nós conversamos aqui abertamente, o que se faz usando o nome de Deus no nosso Brasil, enganando as pessoas, para só tirar dinheiro delas, é terrível. Você acha que isso não vão prestar contas? Você acha que Deus não vai cobrar essas coisas, meu irmão? Isso é injusto, é injustiça. E as pessoas sofrendo, perdendo a eternidade, precisando do verdadeiro evangelho para ser salva, para ter um encontro com Cristo. E um monte de gente que tem o poder do evangelho, deveria dar a elas o evangelho, dá barganha com Deus, né? Dá coisas que não é isso que devia estar acontecendo. Então, esse é um problema sério, né? Então, e aí que está a questão. Tudo isso, gente, tem a ver com Apocalipse, porque tudo isso Deus vai julgar, né? É óbvio que tem que trazer temor para a gente, né? Tem que trazer um senso de temor. Para eu encerrar aqui e terminar os 4 primeiros selos, hoje, a gente encerra aqui, eu vou fazer uma contextualização rapidinha do que a gente viu aqui. Os selos conduzem ao tema central do livro. Qual que é o tema central do livro? A abertura do rolo. Lembra que o selo não é o rolo. Os selos estão sendo quebrados. Você lembra que eu falei? O que acontece? O rolo é um pergaminho enrolado. Ele estava escrito por dentro e por fora. No rolo tem o que está no final do tempo. Olha que interessante. No escatom. Os selos, os acontecimentos dos selos, é quando o rolo, antes do rolo ser aberto. Então, os acontecimentos do selo, eles apontam para o tema central que está dentro do rolo escrito. Então, isso aqui é o lacre sendo quebrado. A hora que o lacre 1 é quebrado, acontece 2, 3, 4, 5, 7. Quebrou o lacre, ele abre o livro. A hora que abre o livro, existe o conteúdo do rolo. Tá? Então, isso é interessante. Então, os selos, eles estão conduzindo, né, para a abertura do rolo que contém o plano divino para conduzir ao fim a ordem do mundo presente. O que está dentro do rolo? Deus vai mostrar como Ele vai
destruir a ordem presente, o sistema humano pecaminoso, a terra caída, para reconstruir e refazer a terra. É isso que é o conteúdo do rolo. A soberania e a majestade de Deus e do Cordeiro, temas, né, do capítulo 4 e 5, continuam predominantes aqui. Presta atenção, gente. O Cordeiro supervisiona cada um dos 4 selos, é ele que está quebrando. E é Deus quem autoriza as atividades dos cavaleiros. O que isso tem que lembrar? Capítulo 4 e 5. Quem está no trono, quem governa soberanamente, não são os 4 cavalos, os 4 cavaleiros, não é o anticristo, não é a besta. Deus, em todo o processo de leitura de Apocalipse, não perdeu o lugar que ele está, sentado sobre o trono, soberanamente, reinando todas as coisas. A gente não pode perder o capítulo 4 e 5 de vista, na leitura do restante do livro. Esses 4 selos resumem os efeitos da depravação total. À medida que os cavaleiros tiraram as amarras dos pecados mais horrendos da humanidade. Então, ambição pela conquista, guerra civil, fome, praga, morte. Tais pecados também são pragas enviadas por Deus como juízo sobre a humanidade por seu pecado obstinado. Nisso, há uma mensagem muito importante para os ouvintes de hoje. Vejam os efeitos do pecado. Está aqui. Os efeitos do pecado, da rebelião da humanidade contra Deus, começa a ser mostrado aqui nos selos, né? Guerra, fome, pragas e morte. Tudo isso é consequência da humanidade ter quebrado o pacto com o seu Criador, quebrado a aliança com o seu Criador, vivendo de acordo com seus próprios deuses, seus próprios desejos humanos, sem se submeter à soberania de Cristo. E então virá o julgamento em todos esses eventos aí que a gente está vendo, tá bom? Semana que vem, a gente continua então do 5º selo em diante, porque o Cordeiro quebra o selo e não tem mais cavaleiro. Tem acontecimentos, mas não está mais conectado à figura dos cavalos e cavaleiros. Tá? São outros eventos aqui que vão tocando também a terra com juízo. Tem aqui um clamor, a gente vai ver aquilo que eu já li algumas vezes, uma oração e um clamor dos mártires, profundo. Começa a haver uma resposta de Deus ao clamor dos mártires, o que eles oram, né? Como que Deus responde a eles, numa igreja que vivia o martírio. Imagine a pessoa lá, que o parente foi martirizado, lendo o Apocalipse, gente. Imagine esses irmãos nossos da Coreia lendo o Apocalipse. Esses irmãos desses 10 países, de gente que morreu, que foi torturado, decapitado, né, pelo Talibã, pelo Hamas, extremistas do Oriente Médio, que nós sabemos que do Afeganistão, que o cara vai lá e não nega a fé, e muitas vezes não matam, mas são presos, aprisionados, torturados, e a família em casa, orando, pedindo a Deus que o meu irmão que está preso, que o meu filho que está preso, o meu pai que está preso, não negue a fé. A oração deles é essa. A oração deles é: Deus, me sustente fiel, e sustente o fulano de tal fiel ao Evangelho. Você já imaginou? Imaginou esses irmãos lendo o Apocalipse? Esses irmãos lendo a oração que os mártires estão fazendo debaixo do trono de Deus? Como Deus responde para eles? É como se Deus estivesse respondendo para eles, literalmente. Então, nós precisamos entrar, de fato, dentro da mensagem do livro, e deixar o livro mexer com a gente profundamente na nossa vida com Deus. Amém? Que não seja só, né, uma informação intelectual, da gente querer ficar descobrindo que é uma coisa, que é outra, que é o número 666, se é isso, se é aquilo. Meu irmão, isso que todo mundo se preocupa são as coisas mais insignificantes do livro.
As coisas mais importantes nós estamos lendo, por isso que o estudo não é de escatologia. Eu não estou dando estudo de escatologia, nós estamos lendo o livro de Apocalipse, deixando o livro falar com a gente, aquilo que está no coração de Jesus, aquilo que João entendeu, aquilo que as igrejas no princípio entenderam ali. Tá bom? Amém? Então vamos encerrar.